Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dessa feita o verso 1 ao 4, e depois leremos os versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 1 ao 4, e na sequência leremos os versículos 14 e 15. Palavra do nosso Deus. Diz-nos assim, o Santo Evangelho. Voltou Jesus a ensinar na beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Verso 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amém. Pai, nos ajuda mais uma vez essa noite, para que juntos possamos aprender do Senhor. Fala conosco, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. E a Tua voz é poderosa para agir em cada coração, trazendo à luz os segredos do coração. Louvado seja o Senhor pela Sua santa palavra em Jesus Cristo. Assim te oramos. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus sempre esteve atento às multidões que o seguiam. Isso é algo muito recorrente nos evangelhos, você vai ver isso muitas vezes. Os evangelistas narrarem o fato de que muitas multidões seguiam o Senhor. Claro que o mestre via aqui uma oportunidade para ensinar, para pregar, e assim muitos serem, claro, alcançados. O Senhor não iria desperdiçar a oportunidade de compartilhar o evangelho. Claro, Deus havia movido aqueles corações, aquelas pessoas estavam ali. Porém, o Senhor sempre ficou atento a essas multidões no que tange às falsas conversões e aos discípulos temporários que sempre foram uma realidade em seu ministério. E por essa razão nós vamos ver o Senhor sempre confrontando as multidões e levando as mesmas a considerarem se de fato estavam entendendo a mensagem do reino. Eu gosto muito do texto de João, que também nos apresenta o momento em que muitas pessoas creem no Senhor, e João relata como o Senhor procedia diante disso, né? Logo depois do milagre em Caná da Galileia, o verso 23 do capítulo 2 do Evangelho de João diz que ele estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, a instabilidade, né? Aquele momento de euforia, das pessoas estarem vendo curas, milagres, mais à frente a multiplicação dos pães e dos peixes. E o Senhor sempre esteve atento para que as pessoas ouvissem de fato a palavra e entendessem a mensagem do reino. E eu pergunto, em nossos dias isso é diferente? De maneira nenhuma, claro que não. Muitos ouvem a palavra, muitos concordam por um tempo, muitos enganam e são enganados. É isso que nós aprendemos do Evangelho. Então, não é diferente hoje. Quando nós vemos a parábola do semeador, nós vamos observar essa dinâmica do reino. Claro, basicamente nós temos uma reação negativa e positiva aos que não creem ou que aparentemente creem e àqueles que creem. Mas a dinâmica do coração enganoso faz com que algumas pessoas creiam por algum tempo. Interessante isso. Existem pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra e permanecem um tempo conosco. Existem pessoas que se afirmam cristãs, são batizadas, mas também isso aí passa. E existem pessoas que vão ficar muito tempo na igreja e no final de tudo terão a surpresa de que nunca conheceram o Senhor.
Então, essa parábola do reino nos ajuda a entender como o Senhor conhece os corações e para que nós também, como crentes, possamos nos examinar ou nos indagarmos. Somos, de fato, discípulos de Cristo? Eu creio que a parábola do semeador, ela nos ajuda exatamente a cumprir aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, né? Quando Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, verso 5, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. E Paulo fala isso à igreja de Corinto, uma igreja carismática, uma igreja com todos os dons, né? E Paulo diz, muitos, né, não são de fato crentes, embora estejam na igreja. E eu sempre afirmei isso aqui para os irmãos, é uma ingenuidade nós pensarmos que no nosso ajuntamento todos são crentes. E de fato, se nós partirmos dessa premissa, nós deixaremos de estar confrontando os nossos corações com o Evangelho e também aqueles que podem estar sendo enganados pelo maligno com o engano do seu coração. Vamos considerar, pois, então, a parábola do semeador e, mais especificamente, a semente que caiu à beira do caminho, né? E, claro, mais à frente nós iremos considerar cada uma dessas reações à palavra de Deus. Jesus fala que o semeador saiu a semear e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Na explicação da parábola, no versículo 15, o Senhor vai dizer, são estes da beira do caminho, ele diz, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Ou seja, eles ouvem a palavra. Aqui eu vou estar usando tanto o texto de Marcos como os paralelos de Mateus e de Lucas, que nos ajudam a enriquecer a nossa compreensão dessa parábola. Então, eles ouvem a palavra. Todos aqueles que estão presentes ouvem a palavra, isso é uma coisa que Cristo fala acerca de todos que estão ali. Ouvir a palavra não é sinônimo de se compreender a palavra. Ouvir um sermão não é sinônimo de se compreender um sermão. Ouvir a pregação e concordar com ela fisicamente, não estou dizendo que é errado você fazer isso, por favor. Às vezes a gente fala uma coisa, eu vou nem me mexer, que o pastor disse que quem concorda é porque não é crente. Não, eu não estou dizendo isso. Às vezes a gente fala uma coisa, vai para os extremos, né? Nada disso. Mas nem sempre, né? Ouvir a palavra é sinônimo de que uma pessoa de fato foi alcançada pelo Senhor. É claro que as escrituras, escritas em linguagem humana, trazem sim o aspecto daquilo que é perceptível e compreensível a todo homem. A literatura da escritura, a maneira como ela é escrita, o vasto recurso dos muitos estilos literários alcançam corações, prendem a atenção. Mas a escritura não é um livro de compreensão meramente humana. Ela não se limita ao domínio da habilidade, da compreensão da língua, do estilo literário, pois a Escritura traz em si uma sobrenaturalidade que lhe é exclusiva como palavra de Deus. Então, ouvir um sermão, ouvir a leitura da Bíblia, ouvir a pregação, tem que ser acompanhado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é simplesmente estar aqui presente. Claro, isso é importante. Pastor, o senhor está me desmotivando aqui. Não, eu estou querendo que você não perca tempo, mas que de fato esteja ouvindo a palavra como deve ser ouvida. Isso é que é importante. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala isso, os irmãos conhecem o texto, mas vamos visitar as escrituras, os textos paralelos aqui, quando Paulo diz isso, no versículo número 13, 1 Coríntios 2, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, veja, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A compreensão das Escrituras, ouvir um sermão, de fato, de modo que gere salvação, é revelação. Nós tínhamos falado sobre isso aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, volta um pouco comigo, Jesus, depois de pregar naquelas muitas cidades, né, como nós vemos aqui, fazer muitos sinais, isso pode ser algo muito frustrante para um pregador. E, de fato, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus. Eu digo isso mesmo como pregador, porque a gente prega, ensina, fala, e parece que as pessoas estão entendendo tudo. Mas no momento mais basilar, mais básico da vida, o despatrecho se apresenta. Cidades como Corazim, como Betsaida, como Cafarnaum, Mateus capítulo 11,
Elas não creram, embora tivessem ouvido e visto tantas coisas, porque não é simplesmente o ato de estar presente e se fazer ali atento ao que está sendo dito. Jesus, então, vai entender nisso a ação do Deus Todo-Poderoso e também, claro, da sua revelação do Evangelho. Versículo 25, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Mateus 11, 25, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Existem pessoas sábias e instruídas que adentram na igreja, que estavam nas multidões ouvindo o Senhor pregar, mas que de fato nunca entenderam quem era Jesus Cristo. E ele diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então perceba, é revelação. Não é simplesmente você entender, por isso que eu sempre fico preocupado com esse gozo meramente intelectual, esse gozo, vamos dizer, teológico, destituído de sobrenaturalidade, na dependência do Espírito, na compreensão das Escrituras. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, abre comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai louvar os Tessalonicenses. A igreja que Paulo tem muito apreço, embora pouco tempo passara naquela igreja, mas ele viu a obra de Deus de forma singular agir no meio de Tessalônica. E Paulo diz assim, no verso número 13, observe, 1 Tessalonicenses 2, 13. Paulo assim afirma, outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, observa aí, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A aceitação da palavra e a eficácia da palavra constatava a ação sobrenatural na vida dos Tessalonicenses. Eles estavam ouvindo pela primeira vez o apóstolo Paulo. E ao ouvirem Paulo falando, disseram, é Deus falando. A pregação é a palavra de Deus. Eles foram tomados, tocados, o Espírito Santo trouxe eles à compreensão das verdades benditas do Santo Evangelho. E Jesus sabia disso. Tinha multidões ali com ele. Mas muitos iriam ouvir, mas não iriam entender, não iriam compreender. Como de fato aqui também acontece isso hoje. Muitos estão ouvindo e muitos não estão entendendo, mas claro, também sabemos daqueles que ouvem e entendem a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, o Senhor fala dessa semente que cai à beira do caminho. E outro ponto que eu queria que nós considerássemos aqui é que a palavra ela está sempre à margem das suas vidas. A semente à beira do caminho é realmente algo que nunca tem uma relação central à palavra, ela nunca alcança o âmago. Veja que o Senhor diz no verso 14, são estes da beira do caminho, onde a palavra, Marcos 4,15, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor diz no verso 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, as pessoas que ouvem a palavra, é interessante isso. Porque aqui nós não estamos falando de alguém que não está aqui. Estamos falando de pessoas que estão aqui. E de pessoas que estavam lá ouvindo o Senhor Jesus. Mas o que vemos o Senhor destacar aqui é que essa palavra fica ali, mas ela não alcança o centro da vida do indivíduo. Isso, claro, nós sabemos se dá pela ausência da sobrenaturalidade na vida dele. Essa pessoa ela se torna semelhante a Herodes. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, tem um texto que me chama muita atenção. É que Herodes ele se assemelha a essa semente à beira do caminho. Ela margeia a sua vida. De fato, a palavra fica à margem. Ela nunca adentra o seu ser. E o texto diz em Marcos 6, olha o que está escrito, no versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava como? Perplexo. Escutando como? De boa mente. Não é isso que acontece?
Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo isso, né? Eu lembro aqui mesmo, os irmãos não vão lembrar, porque é uma coisa, eu digo, muito peculiar, que eu lembro aqui, acho que não sei, 2017 ou 2018, tinha um senhor que sentava do meu lado aqui esquerdo, mais ou menos ali onde o irmão Raimundo está. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa não, viu, irmão Raimundo? Mais ou menos ali. E aquele senhor, ele sentava mais ou menos ali. E ele ouvia a pregação. Ele chorava com a pregação. Antes do culto, ele falava comigo e dizia quanto estava empolgado com a mensagem. Depois do culto, ele também falava comigo. E isso se repetiu durante alguns meses. E eu fiquei orando por ele, fiquei feliz com aquela reação. Mas, de repente, aquele homem sumiu. E andando aqui pelas ruas da Parquelândia, um dia eu encontrei, embriagado. E eu tentei me aproximar dele, ele se esquivou, me evitou, não quis falar comigo. Eu disse, cadê você? Eu falei tudo, ele não quis conversa. Algumas pessoas mantêm a palavra ali no cantinho. Parece até que estão protegendo ela, né? Herodes guardou João Batista, ele estava protegendo João. Herodias estava com sede, né, de realmente vingar a sua honra, sua suposta honra. Porque ela estava ali, né, vivendo de forma realmente numa relação que não glorificava a Deus, adultério. E João Batista falou isso, ela se sentiu ofendida com isso. E João Batista sabia que para preservar, aliás, Herodes sabia que para preservar João Batista, ele tinha que protegê-lo de Herodias. O texto diz aqui que ele o tinha em segurança, quer dizer, estava preso, estava guardado. Interessante que quando a palavra fica sempre à margem de nossas vidas, ela não alcança o âmago, nós temos até cuidado com ela, guardamos, você pode guardar, preservar, mas até o momento em que ela não venha questionar suas paixões. O que acontece aqui num momento ali natalício, né, no aniversário de Herodes, ele então, né, vê a filha de Herodias ali e ele promete o que ela quisesse, então ela pede a cabeça de João Batista. Se a palavra se impor na vida de tal indivíduo, tal pessoa não hesitará em decapitar a mesma por conta de suas paixões. É assim que acontece com a semente à beira do caminho. Ela fica ali. Enquanto esse evangelho não se intrometer muito na minha vida, ele vai poder margear a minha vida, o meu ser, a minha existência. Outro ponto que eu acho interessante aqui, é relatado por Lucas, capítulo 8, veja, no texto paralelo, acerca da semente que cai à beira do caminho. Abre comigo em Lucas, capítulo 8. Lucas diz algo singular nessa parábola. Lucas 8, verso 5, ele fala, eis que o semeador saiu a semear, ele registra as palavras do Senhor, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Lucas é o único que menciona o fato da semente ser pisada. O que é interessante, eu creio também relevante, a maneira como o semeador, ali no primeiro século, semeava, é que ele caminhava por entre os sulcos, né, ou seja, dos lugares onde haveriam de crescer as plantas, a terra ainda deveria de ser mexida, mas ele caminhava num local já pré-estabelecido. E o fato é que era o local de trânsito, né, onde as pessoas podiam andar com a manutenção, enfim, a plantação. E a semente caiu exatamente ali, ou seja, numa terra compactada e por isso dura, que agora também levou a semente a ser pisoteada. E lembra que a semente é o quê? A palavra. Então, poderíamos aqui aprender ou tirar uma lição muito importante de que a palavra ela é pisada no coração daqueles que de fato não ouvem o evangelho, estão ouvindo, mas não estão de fato entendendo. Que grau de dificuldade a palavra tem para obter êxito ali? De fato, a sua exposição traz facilidade para que as aves do céu possam arrebatá-las, como nós iremos ver um pouco mais à frente, porque as mesmas estão expostas.
Mateus capítulo 15, verso 19, eu quero apenas considerar um pouco desse trânsito aqui no nosso coração, que faz com que a palavra seja pisada. Mateus 15, Jesus vai dizer no verso 19, quais são, vamos dizer, os transeuntes de nosso coração. E ele fala de homicídios. Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós temos um trânsito intenso no nosso coração de paixões. Caso a palavra não alcance o âmago, fique imaginando a nossa vida, os ídolos do nosso coração irão cada dia pisar a palavra. O adultério em seu coração pisa na palavra. O homicídio pisa na palavra. O falso testemunho pisa na palavra. As blasfêmias, o egoísmo e tantas outras, tantos outros maus desígnios, de fato sapateiam na palavra, passam, pisam por cima dela. A palavra não vai lograr êxito, porque ela é pisoteada, porque ela não alcança, como nós vimos no ponto anterior, o âmago da vida do indivíduo. Por quê? Porque ele não a entendeu sobrenaturalmente, como vimos a princípio. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, vejam, isso é maravilhoso, nós até cantamos aqui, né, a canção dos Filipenses, estamos cantando esse trecho da Escritura. Uma vez que um coração de fato é alcançado pelo Senhor, o trânsito ali muda, as virtudes passam a caminhar naquele coração. Por isso Paulo vai dizer no versículo 8 de Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe o vosso coração, vosso âmago. Somente a palavra aprofundada terá vitória sobre as paixões, fazendo com que as virtudes cristãs permeiem, transitem em nosso coração. A palavra produza fruto. É o que nós vemos quando ela cai em boa terra, produzindo a 30, 60, a 100 por 1. Marcos, Mateus, Lucas nos registram aqui essa parábola, e todos eles enfatizam a ação de Satanás. É o que eu quero que você considere ainda hoje. Marcos 4, ele vai dizer, são estes à beira do caminho, verso 15, mais uma vez, ele diz, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás. Logo vem Satanás. Interessante que Mateus também vai afirmar que o maligno arrebata Satanás, o maligno. Lucas, capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, ele diz que o diabo, o maligno, Satanás, o diabo. 3 nomes diferentes aqui, interessante. Cada evangelista usa. Mas isso nos mostra algo muito intenso da ação do diabo. Ele vem como enganador, ele vem como adversário, ele vem para ocasionar o dano. Da mesma forma que o religioso é intenso em sua dedicação, de domingo após domingo, em ouvir sermões, assim também Satanás, ele é dedicado em seus rasantes intensos para arrebatar a palavra do coração. Quando você vem para o culto, não se esqueça, o diabo vai vir também. Pastor, e é comigo, eu não estou dizendo isso. Eu não quero que ele venha no carro com você, não. Deus lhe guarde. Mas pode ter certeza, o diabo é mais fiel nos cultos do que, às vezes, muitos crentes. Todo domingo, ele vem com toda a sua intensidade. Satanás, o diabo, o maligno. Ele vem para trabalhar, para agir, impedir que você possa, de fato, ouvir a palavra de Deus. E por que nós podemos chegar a essa conclusão, né, dessa ação de Satanás? Porque é notório, irmãos,
que tal vida não progride, mesmo ouvindo por anos a exposição das Sagradas Escrituras. Quer dizer, tem gente que vem para a igreja e ouve a pregação há 5, 10, 15, 20 anos, e continua do mesmo jeito. Naquilo que é basilar, como a gente falou pela manhã no casamento, a pessoa não consegue viver. Naquilo que é basilar, na sua vida familiar, a pessoa não consegue viver. Nos seus negócios, ele não consegue ter o mínimo de honestidade. Na rua, ele não consegue ter pureza. Ele não consegue levar uma vida autêntica, ler a palavra. Se examine nesse momento, diga que após ser membro dessa igreja, há 10, 15, 20 anos, você de fato ama Cristo. Você de fato não consegue passar um dia sem invocar o nome do Senhor, sem ler as Escrituras. Você consegue? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, acontece algo muito interessante que nos ajuda a compreender o que o Senhor também está nos relatando aqui com a parábola. Ezequiel repreende o povo. O povo está no cativeiro, Ezequiel é um profeta do cativeiro. E o povo, então, aprendeu a ouvir pregação, mas não aprendeu a viver para Deus. Ezequiel 33, verso 30, diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Quer dizer, o povo não estava preocupado em obedecer, em amar a Deus, mas gostavam de conversar sobre o pregador e sobre a pregação. Isso lhe é familiar? Eu conheci pessoas, irmãos, pessoas crentes na igreja, cujo cônjuge não era crente. Eu lembro aqui especificamente de uma irmã, em que ele vinha com ela às vezes, porque o marido vinha, ele sentava, ele ouvia, ele falava comigo, e depois ela me dizia: pastor, ele gosta muito de ouvir o Senhor, pastor, ele gosta muito de estar aqui, mas pastor não quer nada com Jesus. A pessoa gosta de ver, eu já vi isso muitas vezes na minha vida. Spurgeon conta um fato, de que ele chegou em um determinado lugar, uma cidade, e havia aquele bêbado, né, aquele bêbado famoso. Todo bairro tem um bêbado famoso, né? Todo mundo conhece, tem um bêbado famoso. O apelido dele todo mundo sabe, conhece, ele vai passando, a pessoa já conhece. Então era mais ou menos assim, era aquele, né, aquele canabrava mesmo ali que Spurgeon conheceu. Quando Spurgeon chegou, pregou o evangelho, ele ficou maravilhado. E ele creu em Cristo. De tal forma que ele ficou acompanhando Spurgeon. Tem uma história mais ou menos assim, parece que tinha uma balsa que atravessar para pregar em outro lugar, ele estava presente, arrumado, pronto, puxava, levava Spurgeon para os lugares. Mas Spurgeon estava ali, como que numa campanha evangelista, passando em algumas cidades, e depois que Spurgeon foi embora, ele voltou à vida de outrora. É isso que acontece com muitas pessoas, elas gostam da pregação, elas gostam do pregador, mas elas não conhecem de fato o Senhor. Versículo 31 de Ezequiel 33, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Eles vêm como meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Meu Deus, que raio-x, que desnudar. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. São as pessoas que são realmente campo de Satanás. Pastor, não diga isso não, pelo amor de Deus, né? Sim, o diabo age intensamente, para que nunca a palavra seja posta em obra, em prática. 2 Timóteo 3, Paulo diz algo também, podemos aqui enriquecer a nossa compreensão. Quando Paulo fala dos últimos dias serem tempos difíceis, ele vai dizer para nós aqui, primeiro isso que me assusta muito no verso 5.
Porque depois de discorrer, em 2 Timóteo 3, sobre os homens serem egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de si mesmos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Meu Deus, isso faz medo. Essas pessoas que agem dessa forma têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Porque o poder é uma vida de fato transformada. Foge também destes. Verso 6, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você que está aprendendo, sempre, há anos, décadas, mas chegou de fato ao conhecimento da verdade? Por essa razão, é intensa a admoestação do Senhor às 7 igrejas da Ásia. Final de cada carta às igrejas da Ásia, o Senhor diz: quem tem ouvidos, o quê? Ouça. De fato obedeça. Nas Escrituras, ouvir é obedecer. Não é apenas o exercício auditivo. É de fato levar em consideração a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao 32, o Senhor conta a parábola sobre um homem que tinha 2 filhos. Lembra desse texto? É muito instrutivo nesse contexto. O fato é que Jesus, contando a parábola, ele diz em Mateus 21, verso 28, que vos parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje, trabalha na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Né? Yes, sir. Olha aí. No vídeo depois vai estar legendado. Fiquem tranquilos. Mas não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas ele respondeu: não quero. Depois arrependido foi. Quem de fato, o Senhor pergunta, fez a vontade do seu pai? Ele diz o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. E ele cita João Batista a pregação: João veio até vós no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ou seja, ouviram João Batista, estão me ouvindo, permanecem do mesmo jeito. Enquanto meretrizes, publicanos, pessoas de vidas miseráveis, se arrependem dos seus pecados e obedecem ao Senhor. Às vezes, nós podemos até a princípio, ou em algum momento, resistir à pregação, mas os crentes, aqueles que são alcançados pela palavra, têm a resistência vencida pelo Espírito Santo e apresentam uma vida de arrependimento, obediência e fé. Marcos capítulo 4, veja, volta comigo, são muitas coisas aqui importantes que nós podemos considerar. O Senhor diz aqui, versículo 15, que os da beira do caminho são aqueles que a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra. Lucas e Mateus, não fala a memória, fala de arrebata a palavra. E aqui eu gosto de destacar que a palavra, ela alcança uma certa profundidade. E com isso eu quero afirmar que a palavra alcança muitas pessoas, porém não para a salvação. Que é isso, pastor? Sim. Irmãos, naquele dia, está em Mateus capítulo 7, muitos dirão, o quê? Senhor, Senhor. Muitos. A palavra é arrebatada do coração do ouvinte, ou seja, nem que seja por um breve momento, porque se ele persistiu em vir, se ela persiste em vir, é porque em algum grau ele pondera, ela pondera, ele considera, ela considera a grandeza da palavra. Porém, sua análise não é espiritual, não é salvadora, o que dá oportunidade à ação de Satanás em tirar mesmo do coração do indivíduo.
E ele faz isso, claro, o maligno, seduzindo o homem com as paixões e considerações de uma vida sem Deus e de um suposto bem-estar nessa vida à parte do Senhor. Então, existem pessoas, nós temos que entender isso. E isso não é de todo mal, se isso não gerar um problema, vamos dizer, na convivência da igreja. Nós, como batistas, como credo-batistas, prezamos por uma membresia regenerada. Mas nós não conhecemos os corações. Ensinamos a palavra, fazemos as entrevistas, convivemos com as pessoas, para observarmos se de fato a fé, o fruto da fé, arrependimento, uma nova vida, se concretiza. E algumas pessoas conseguem, por algum tempo, demonstrar uma conduta e uma aparência. Porque isso a palavra faz, educa, influencia, limpa. Mas algumas vezes a palavra não age de forma salvadora. E claro, aí eu quero concluir observando que o problema nunca se encontra na palavra. Veja Lucas, capítulo 8 comigo. Olha, Lucas também diz algo aqui interessante. Lucas diz assim, no capítulo 8, verso 12. Que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, veja, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que o quê? Crendo, sejam salvos. Então a palavra tem uma ação ali ainda não salvadora. Existe a crença, não creio. Irmãos, tem muitas pessoas que dizem Jesus Cristo é Deus, fez homem, tal, o evangelho e tal, mas não creem para salvação. Ela vai até um dado momento. Ou seja, a palavra não alcança para a salvação, mas o problema nunca se encontra na palavra. Porque Lucas diz que a palavra ela é poderosa para salvar. Ela é eficaz para levar o homem, de fato, produzir nele fé e, claro, trazer a ele a redenção em Cristo. Quando nós pensamos na palavra de Deus, nós muitas vezes ignoramos isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e disse Deus haja luz. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, visíveis e invisíveis. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Somos salvos pela sua palavra, somos santificados pela sua palavra. Como o apóstolo diz, o evangelho é o poder de Deus. O problema não está na pregação, o problema não está no santo livro. A palavra sempre é eficaz. Mas, pastor, e por que ela não alcançou esse coração? Porque o desígnio para esse coração era de condenação. O que temos de considerar é que mesmo em uma aplicação negativa, a palavra é eficaz. Ou seja, resulta na condenação também para a glória de Deus. Isaías 55, os irmãos conhecem o texto, né? A gente gosta muito de citar esse texto. Veja o que diz o profeta Isaías, verso 11. Lembra? Diz assim: vamos ler a partir do verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será também a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Texto de Hebreus complexo, né? Muitas vezes, já gerou muitos livros, muitos debates, de Hebreus 6. Ele diz algo muito interessante também nessa linguagem de plantação. Ele diz o seguinte, falando daqueles que, a partir do verso 4, serem impossibilitados, ou seja, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, Hebreus 6,4, ele fala então, caíram, né? E ele diz no verso 7, aqui é interessante, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser o quê? Queimada.
a chuva que cai, aqui ele fala, palavra, pregação, ela vai produzir frutos para a glória de Deus e também espinhos e abrolhos no que concerne a maldição. Fato é que muitos ouvem o Evangelho, mas nem todos, de fato, o compreendem. Eu quero concluir, irmãos, indagando você que está aqui essa noite. A semente que caiu à beira do caminho lhe define? Depois de considerar tudo isso, você se identifica com essa ação superficial do Evangelho? O Evangelho age na sua vida, mas nunca alcança o seu âmago. Ele nunca de fato muda os seus valores, nunca de fato lhe quebranta, lhe constrange, lhe faz querer servir mais a Deus, amar mais a Cristo. Você se acostumou a ouvir a palavra, mas está sempre ela à margem da sua vida, ela nunca tem realmente primazia. Porque uma coisa que eu percebo, irmãos, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, não é porque quem serve a Deus não falha, mas quem serve a Deus não quer justificar os seus pecados usando a Bíblia, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. É essa a diferença. Mas o que não serve a Deus, ouve a pregação e começa a redefinir as Escrituras para justificar as suas paixões. E começa a chamar o certo de errado e o errado de certo. Ouvidor de sermão, com expertise teológica, passa então a querer torcer as Escrituras para justificar suas paixões. As paixões têm liberdade para pisar a palavra em seu coração? Quando o adultério vem, você combate ele, dizendo, Senhor, me guarda da impureza. Quando o homicídio vem, você diz, Senhor, me perdoa, desejei mal para esse irmão. Quando a blasfêmia vem, você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, não quero de maneira nenhuma pecar contra ti. Quando você tem inveja e cobiça do que é alheio, você diz, Senhor, tira do meu coração esse furto. Ou você simplesmente continua dando vazão à inveja, ao homicídio, ao adultério, à cobiça, às paixões. Porque se assim for, as paixões pisoteiam, transitam no seu coração, pisam na palavra. O que caracterizará o seu coração como aquele que recebe a palavra à beira do caminho? Satanás tem livre acesso à sua vida, privando de experimentar o poder da palavra. Eu não quero conversa com o diabo. Não se preocupe, ele nunca vai chegar e fazer um talk show com você. Nunca ele vai chegar, você nunca vai ter uma entrevista com um vampiro, fique cegado. Pelo menos eu espero que não, que você não esteja nesse nível. Né? Tem ninguém aqui querendo ser o Zé do Caixão, né? Espero que não. Mas o diabo nunca vai chegar e vai assustar, dizer que está agindo na sua vida. Mas o fato de você continuar vindo para cá, acompanhado com ele, se constatará por uma vida não transformada. E não porque ele vai puxar o seu pé de noite, vai assombrar você, vai entrar em você, jogar você no chão para convulsionar, possessões. Não, ele sabe que a ação mais eficaz é continuar vindo com você, domingo após domingo, ouvir o sermão, sem compromisso com ele. Que hoje, se você se considera, se você se identifica assim, que hoje seja uma noite de arrependimento. Que hoje a palavra, de fato, totalize o seu coração. Que hoje Satanás dê viagem perdida. Quando ele der o seu rasante, ele olhar, cadê a semente? Entrou! Aonde? No coração! E agora? Vai embora, Satanás! Que coisa maravilhosa. Cadê eu tinha livre acesso aqui, cadê eu? Não, o homem agora está chorando, está cantando. Ele crê em Cristo, está confessando os pecados dele. Aí, dá um rasante. Lá em casa, quando a gente chegou, a gente foi alugar a casa, tinha uns pombos lá perturbando. Eu gosto de pombo, né? Posso nem falar disso, né, hoje, né? Mas vou falar agora. Mas eu tive uma atitude bem radical com os pombos, não vou entrar em detalhes. Eles me conhecem agora. Irmãos, é interessante. Eu estou lá na varanda, lá vem um pombo. Quando ele olha lá para casa, ele
Um avisou para o outro, não vale não, que o negócio ali é perigoso. Deixa um demônio dizer para o outro, e aí vamos lá naquele camarada? Não dá mais não, porque ele é servo agora do Deus vivo. Essa noite pode ser uma noite de salvação, em que o diabo dê viagem perdida, e que você possa experimentar o poder e o domínio do Evangelho no mais profundo do seu coração, para a glória de Deus. Amém? Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ela é viva e é eficaz. Ó Senhor, aqueles que por muito tempo deixaram a palavra à beira do caminho, não deixam ela de fato adentrar no coração, aqueles que ouviram tanto tempo sermão, tantos anos se passaram, e se comprova, Senhor, a ausência de comprometimento. Senhor, essa pode ser uma noite em que tudo pode mudar. Hoje a palavra foi semeada mais uma vez. O semeador saiu a semear. Cristo está aqui, lançando a sua palavra, que ela possa alcançar os corações de forma eficaz e que Satanás não tenha mais acesso às nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, nos ajuda para a glória do teu nome. Amém.